Acabei de receber uma caixinha que está me deixando ansiosa. Vocês vão entender o porquê. Vocês não só vão acompanhar esse unboxing, como vocês vão me acompanhar lendo, fazendo essa leitura também. Tesoura em mãos. Primeiro eu vou registrar esse momento aqui pra vocês, a minha reação recebendo esse livro, mas depois eu mostro os detalhes, tudo bonitinho, como vocês costumam ver aqui, tá bom? Então, bora lá! Um dos grandes nomes da ficção científica, Delany é conhecido como precursor do afrofuturismo e por ter feito história no gênero ao se tornar o primeiro homem negro a vencer a dupla de prêmios Hugo e Nebula. O livro novo foi publicado pela primeira vez em 1968, mas é inédito no Brasil, com sua visão futurística avançada, abordagem inteligente das questões raciais e culturais e uma narrativa envolvente e complexa. Novas se tornam leitura essencial para aqueles interessados em explorar a literatura e a imaginação humana. Além de ser importante para a ficção científica, a obra também desempenha um papel significativo na cultura e história afrodiaspórica. Aqui embaixo a gente tem uma parte com a sinopse, mas eu não vou ler, vou pular. Porque eu não quero saber nada sobre o livro, a não ser o contexto dele, né, sobre o autor, essas coisas. Eu vou ler assim, às cegas mesmo, do jeitinho que eu gosto, e vocês vão me acompanhar aqui nesse vlog. Mas só aqui embaixo, uma coisa legal também, é que essa edição, então, tá sendo lançada agora. Chega oficialmente às lojas brasileiras, dia 15 de junho, com tradução de PT Rissati, né? Capa de Giovanna Cianelli, com ilustração do artista Marlon Amaro. E eu, como fã de ficção científica, sempre achei que era o meu dever conhecer essa obra e sempre desejei muito, ansiei muito que ela chegasse aqui em mãos. Acho que agora vocês conseguem entender um pouquinho da minha ansiedade e esse vlog vai ser incrível. Espero gostar muito desse livro, segurar as expectativas e vem comigo então que eu vou mostrar tudo pra vocês como vai ser essa experiência. Cada novo lançamento da editora tem a sua própria Órbita, que é uma plataforma de conteúdo expandido que contextualiza a obra. Eu aproveitei para visitar agora porque eu estava muito curiosa, li um texto muito interessante do Ale Garcia, já sei mais ou menos o que esperar sobre esse livro. Contextualiza fala sobre o livro, sobre os personagens, mas não só sobre o livro, mas também sobre o autor de forma geral. E tem outros conteúdos também aqui muito interessantes, que depois de finalizar a obra eu tenho certeza que eu vou voltar e vou querer visitar então cada um deles. Olá! Bom, comecei a minha leitura, avancei ali até o momento que eu acho que eu tô entendendo algumas coisas e acho que consigo dar uma contextualização aqui pra vocês. Antes eu dei uma lidinha, então, aqui na sinopse, e o que eu vou falar, assim, tá meio que dentro dessa sinopse, vocês não vão pegar grandes spoilers aqui comigo, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente começa acompanhando, então, um jovem que é conhecido como Rato, ele que é um cigano, nascido na Terra. A gente tem, assim, uma contextualização sobre ele que é muito interessante. Ele toca um instrumento que é chamado de siringe, que é um instrumento, assim, ele fala que é como se fosse um computador e uma guitarra ao mesmo tempo, que é um instrumento, assim, que além de tocar, ele provoca sons, lógico, cheiros e também algumas animações, então, meio que algumas imagens, sabe, holográficas. Então é meio que fosse um showzinho ali completo que ele é capaz de fazer. E aí a gente acompanha ele quando um homem para então e começa a conversar com ele, ele percebe que esse homem, ele é cego. E é um homem assim que fica falando as coisas e ele não entende muito bem. É um homem assim, ele é meio que tido como um mendigo, sabe? Meio que um cara meio louco. E esse homem então, quando ele começa a conversar com o Rato, ele fala que ele é como ele não é só cego, né? Ele não tem o paladar,
ele não tem olfato, ele não consegue enxergar, ele não tem todas as atividades sensoriais, ele não tem. É tudo uma explosão, assim. Ele é capaz, assim, de distinguir algumas pessoas, algumas coisas que elas falam, mas é muita informação que vem pra ele, né? Tudo porque ele chegou muito perto de uma nova e não desligou ali as atividades sensoriais da nave que ele tava, então ele absorveu toda aquela quantidade de informações e ele meio que foi queimado, sabe? Aqui ele fala, né? Da última vez que tentaram chegar à nova, ele olhou para a estrela por muito tempo pelas entradas sensoriais. Todas as suas terminações nervosas foram queimadas. Não morreram de verdade, mas viraram um emaranhado de estímulo constante. Imagina só viver dessa forma, né? Então a gente já começa a entender o porquê, né, do nome do livro e o porquê de ter um homem assim na capa. Então a gente já começa a desenhar isso daqui. E o mais interessante, então, é que o rato, ele é um ciborgue. Aqui eu não entendo muito bem como que funciona, eu vou esperar eu entender melhor para falar como que acontece. Mas algumas naves, então, são necessárias de ciborgues para voar, né? Eles meio que se acoplam, então, junto com a nave e ajudam ela a operar. E ele é um cara que ele tá, então, numa lua de Netuno, e ele nunca fez uma viagem, então, espacial. Ele tá à procura da sua primeira viagem. Então, ele é um personagem, assim, bastante ignorante, não conhece muitas coisas, não sabe muito como que as coisas funcionam. E a gente tem aqui um personagem que contracena com ele, que é o Katin, que é um nerd. Ele é doido, assim, por luas, ele adora explorar luas. E ele é muito inteligente, então a gente tem esse contraponto, assim, o personagem que é meio ignorantão, meio ingênuo, e o Katin, que é o personagem mais sabichão. E eu gosto muito quando isso acontece em histórias, né? Porque mais interessante do que o narrador explicar as coisas pra gente é a gente ver a história acontecer. E a primeira viagem, então, do rato está prestes a acontecer. A gente conhece mais um personagem interessante aqui dessa história, que é o tal do Capitão Von Ray. Ele chega, então, e pergunta quem que quer se juntar à tripulação dele. Ele tá precisando de ciborgues, né? E aí, o que ele fala? Assim, eu no lugar dessas pessoas sairia correndo, mas pelo que eu vi, elas vão aceitar. Mas eu vou aqui pegar a exata fala dele. Ele fala assim: temos que chegar até a borda flamejante daquele sol que está implodindo. Ou seja, precisa virar uma nova, né? Todo contínuo na área de uma nova é espaço distorcido. Temos que chegar até a beira do caos e trazer de volta um punhado de fogo. Não existe lei aonde estamos indo. Ainda o Katin pergunta pra ele: a que lei se refere? A do homem ou as leis naturais da física, psíquicas e químicas? Aí ele responde: todas elas. Então eu falei: amado, como assim? A gente já viu, então, a gente já tem uma referência com o tal do Dan, o cego, que isso não dá certo, sabe? Que pode dar ruim, aliás. E aí chega esse capitão, então, recrutando pessoas para sua tripulação para embarcar. Tudo isso porque ele tem uma rivalidade muito forte com uma família específica, né? Que é o Prince e a Ruby Red. E ele está meio que numa corrida, porque ele precisa, então, desse combustível que tem nessa nova por conta dessa rivalidade. E aí, aonde eu estou, eu voltei no passado, então, para entender aonde que começou essa rivalidade. Eu acho que é isso. E aí, esse livro, ele se passa, assim, no século 30, se eu não me engano. A humanidade meio que se alastrou, assim, para diversos lugares. Aqui a gente tem Draco, que é onde fica a Terra e o Sistema Solar, então. E, pelo que eu percebi, são diversos sistemas, então, que se organizam, que formam Draco. A gente tem a Federação das Pleiades também. São pessoas que falam de um jeito até peculiar. Já tô pegando quando alguém vem, então, desse local. Elas falam tipo que nem o Yoda, sabe? Elas ficam trocando a frase, né? A parte do começo parece que é o fim, a parte do fim parece que é o começo. E também tem as colônias exteriores. Então eu peguei essas 3 organizações até então. Um fato legal é que nas colônias exteriores, inclusive, tem um lugar que chama Nova Brasília e as pessoas falam português lá. E eu amo essa sensação, então, de começar um livro de ficção científica ou fantasia novo, sabe? Porque você não entende muito bem como que tá aquele universo, quais são as regras. Cada parágrafo parece que é muito importante, você não quer perder nada. O autor, ele tem um estilo, assim, de escrita. Ele não compõe todo o cenário de uma cena, mas algumas coisinhas apenas e deixa algumas lacunas para você preencher, então, com a sua imaginação. Eu tô achando interessante a escrita dele, né? Como eu falei, é o meu primeiro contato com o autor. Mas eu já tô vendo algumas
algumas coisas estranhas aqui desse universo, como por exemplo a decadência da cultura. Mais de um personagem já falou sobre isso. As pessoas estão mais preocupadas na locomoção ou em replicar a cultura de outra época. O personagem Katyn, que eu falei pra você que é o nerd, ele é meio que aspirante a escritor e ele fala sobre a ausência de livros, né? Que meio que não existem mais livros. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Então, aos poucos, né, o mundo está se formando, aqui está se desenhando pra mim. Eu espero, então, conseguir transmitir pra vocês um pouco disso. E agora, então, eu voltei pra tentar entender como que funciona a rivalidade, então, entre o Capitão Von Ray e os irmãos Red. E ver se, de fato, essa rivalidade, ela justifica essa loucura, então, que o Capitão está tentando fazer aí de ir até atrás de uma nova. Tá bom? Eu espero que vocês continuem nessa aqui comigo. A gente se vê depois. Gente, já sei de todo o babado completo. E assim, põe babado nisso. A rivalidade entre os Von Ray e os Red, como eu falei pra vocês, não é só uma briga de ego. É uma briga de ego também, mas envolve, assim, toda uma geração. Mas envolve, assim, Mas essa briga pode culminar numa guerra ali que pode colocar em xeque todo um sistema. Então, é uma coisa bem séria, o que deixa tudo ainda mais caótico, assim, mas interessante também. Eu vou falar pra vocês que eu demorei um pouquinho pra entrar na história, pra compreender as coisas, eu não sabia se eu tava entendendo muito bem. Só que assim, depois da página 100, ela começa a fluir tanto, sabe? Eu tô me divertindo tanto com essa história, eu tô lendo muito, muito rápido. E eu já estou quase na página 200. Meu Deus, falta 100 páginas para eu terminar o livro. Uau! Eu falei pra vocês que eu ia contextualizar um pouco melhor a parte dos ciborgues, quando eu entendesse mais sobre isso. E eu acho que eu já compreendi. O Katyn, eu vou chamar ele de Katyn mesmo, é o meu personagem favorito. Ele é muito metido a sabichão, ele acha que ele sabe tudo, e ele é muito tagarela também, mas ele é muito humano, sabe? Ele é muito compreensível e, ai meu Deus, eu adoro ele. Toda vez que ele abre a boca assim, eu sei que vai vir alguma coisa interessante da boca dele. E é sempre, assim, gostoso você acompanhar uma pessoa que é inteligente falar, né? E aqui ele fala que, por exemplo, na terra dele, ele se tornou um ciborgue quando ele tinha 3 ou 4 anos, né? Então as pessoas logo quando nascem, elas se tornam ciborgues para elas meio que se conectarem com as máquinas, sabe? Para você mexer em computador. Você tem alguns soquetes, assim, nos braços, nas mãos, que você consegue plugar para ter acesso a essas máquinas, né? Então isso é muito, muito legal. Outra coisa interessante também que eu gostaria de falar para vocês, uma determinada cena aqui no livro que eu me diverti pra caramba, mas depois eu já fiquei pensando nela. A gente tem personagens muito peculiares aqui nessa tripulação do Lork Von Ray, né? E eu adoro quando tem essa mistura de diferentes povos, assim, numa nave só. E ali tem um determinado momento em que o Lork, né, que é o Capitão Von Ray, ele pede pra uma personagem tirar as cartas. Ela tá ali brincando com o tarô dela, e ele pede pra ela tirar as cartas para ele sobre o futuro, né, dessa missão, que ele tá disposto, então, a concluir, né. E aí eu falei, caramba, né, que interessante. E mais interessante ainda é que o tarô é uma coisa super normalizada aqui nessa sociedade. É quase que fosse algo assim científico, as pessoas respeitam, sabe, o tarô. E aí eu achei interessante porque o Katyn, que é o personagem que eu gosto, e ele é um personagem assim super nerd, ele entende de tudo. Ele ficou mais empolgado ainda porque ele adora tarô e ele acredita, sabe, fielmente ali na palavra do tarô. Enquanto que o Rato, que é o personagem que ele é cigano, ele ficou com o pé atrás porque ele não acredita. E eu falei, caramba, que inversão, né? A gente tem um personagem que é cigano que não acredita. E a gente tem o personagem, então, que é todo nerdzão,
que super defendeu, chamou o rato de niilista e tal. Falou que ele tinha uma cabeça muito ultrapassada. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E o rato até disse que quem ensinou isso pra ele foi a família dele, né? Ensinou ele a não acreditar no tarô, que era uma mentira. Então a gente tem aquela crítica desde o início aqui no livro, que fala sobre a decadência, então, da cultura, o desapego, sabe? A banalização. As pessoas, elas estão muito presas a culturas de outros século e às vezes nem tem uma conexão com elas. E como a prática do tarô, ela se estendeu tanto, então, por diversos lugares, por diversos mundos, né, os próprios ciganos, assim, eles tiveram meio que uma banalização, uma desconexão com isso, assim, e eles meio que se afastaram. Então, a cena que a princípio pareceu super, assim, divertida, uma coisa que eu falei, gente, eu jamais imaginava uma cena dessa, principalmente num livro de ficção científica. Depois eu fiquei pensando sobre ela, então foi um pouquinho baixo astral isso, eu confesso. Mas tá sendo uma leitura muito, muito gostosa e eu preciso muito saber como é que isso vai acabar, sabe? Eu posso já falar como é que isso vai acabar, porque como eu estou lendo super rápido, né, gente? Eu acho que da próxima vez que eu aparecer aqui, pode ser que eu já tenha finalizado, não sei, levando em consideração o ritmo, então, que eu estou lendo esse livro. E eu gostaria muito de falar sobre o Capitão Lork, porque ele é um personagem muito interessante, que erra também. Tem algumas coisas aqui que ele fez que eu fiquei meio, caramba, isso foi muito errado. Mas que é muito interessante. Mas eu sinto que o momento desse personagem ainda vai chegar aqui e eu falo, então, um pouco melhor sobre ele na próxima vez que eu voltar. Eu vou pegar ela, nenê. Ai, eu vou pegar ela. Eu vou pegar. Ai. Oi, voltei para tentar concluir as coisas. Eu finalizei o livro hoje à tarde. Deixei coisa de 15, 10 páginas para finalizar hoje. E, nossa, gente, meu Deus. Eu fiz até uma pautinha aqui antes de sentar e gravar, porque são muitas coisas que eu preciso conversar aqui com vocês. Eu passei até um batom em homenagem ao livro para ver se dá uma combinadinha aqui, porque eu realmente estou muito empolgada com essa leitura. Ah, gente, um detalhe, essa história que se passa no século 32. Eu falei 30 lá atrás, mas é século 32. A história presente se passa no ano 3172. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar, gente, que aqui a gente tem um personagem que é o vilão. Fazia tempo que eu não via um personagem assim, que é tão sádico e tão odiável quanto esse, sabe? E o autor construiu ele muito bem. E eu odiei tanto esse personagem, sabe? Não adianta o que ele tentava contrapor em favor dele ali. Nossa, eu só queria que ele se desse mal. E o pior, eu consigo ver a faceta desse personagem em tantas figuras públicas hoje em dia, sabe? Então, acho que é aí que o meu ranço pegou mais ainda, sabe? Que quer justificar as suas maldades pelo bem maior, sabe? Mas no fim ele é só um personagem sádico mesmo e horrível. Antes da gente se aprofundar um pouco mais também, eu gostaria de falar sobre o Lork, que é um personagem, eu falei que eu tava devendo, que eu deveria vir falar sobre ele. Ele é um personagem que ele é fascinante, ele tem uma causa, ele é fascinante, mas ele também é muito imprudente, ele tem uma causa que é muito forte, e ele é tão aficionado por ela que ele convence as outras pessoas, assim, a se envolverem com ela, assim, muito fácil. Eu fiquei super envolvida. E mesmo quando ele se mostrava imprudente, quando ele mostrava ali a sua faceta que, sei lá, é só mais um psicopata aqui nessa história, eu tava torcendo por ele, eu tava torcendo pela sua causa. E essa, inclusive, é uma das discussões desses personagens, né? Quando alguém chega com uma motivação tão forte assim, ela acaba arrastando outras pessoas junto com ela, sabe? Porque é muito forte, é como se ele fosse um corpo celeste mesmo, sabe? A densidade dele é tão grande que ele arrasta outras pessoas assim, e elas não têm pra onde correr. É como se ele fosse realmente o sol aqui desse livro. Estou filosofando. Então eu fiquei fascinada por esse personagem, por sua causa, e assim, eu queria fazer parte dela, sabe? Eu queria participar disso tudo junto com ele. É um personagem muito incrível,
mas é um personagem muito cinza também, porque geralmente esse personagem é muito identificável, as pessoas se identificam muito com esse tipo de personagem que erra e que acerta, que também é falho, e ele vai assim até o fim, sem pensar nas consequências. Aí você pensa, meu Deus, até a que custo esse personagem, então ele é tão obstinado assim, né? O que vai custar pra ele ser dessa forma? Ou pior, né, quais são as consequências para as pessoas, então, que estão seguindo ele, né? Como que isso vai respingar nelas? Mas é um personagem, assim, incrível, fascinante. Todos os personagens aqui são, assim, incríveis. O autor trabalha muito bem eles. E as discussões que tem aqui, eu fiquei muito chocada, porque não parece que esse livro aqui tem 50 anos. Ele é da década de 60. 70, 80, 90. Esse livro aqui tem cerca de 60 anos. E não parece, gente. Tem algumas discussões que são muito atuais, sabe? Aquela da cultura, que eu falei pra vocês, que mexeu bastante comigo. Mais pra frente tem o personagem do Katin, que é o personagem que eu mais gosto, que é o personagem palestrinha. Ele oferece um contraponto com isso, então eu já fiquei pensando, talvez não seja tão ruim assim. Mas a gente tem aqui uma discussão muito interessante sobre o trabalho, a relação que a gente tem com o trabalho hoje em dia. Na verdade, a falta de relação, né, que a gente tem, porque a maioria das pessoas trabalham tanto com algo que elas não se conectam. É muito quase que banal também você trabalhar para uma empresa, mas você não tem conexão com aquilo, não é seu fruto, você trabalha numa área que você não vê o resultado. E aqui ele mostra então as consequências disso, como que isso estava se mostrando para a sociedade, como a sociedade se viu obrigada a mudar. E aí, com a entrada dos ciborgues, isso muda completamente. Tem outros problemas também por conta disso, mas essa é a sociedade, né? Assim, a gente sempre se reinventa, a gente tenta evoluir, mas também tem as consequências, tem outros problemas. Mas eu achei a discussão, sabe, a reflexão sobre isso muito legal e muito extremamente atual. Outra coisa, assim, muito interessante, que eu pensei bastante sobre isso, é que conforme eu tava lendo esse livro aqui, muitas coisinhas me fizeram lembrar de outras histórias, né? Essa relação dos ciborgues, eu lembro um pouco das histórias de Cyberpunk, e todas as histórias que eu lembro vieram depois dessa, sabe? Então eu achei isso muito interessante, porque essa é uma das histórias que influenciou outras grandes histórias, né? E eu estou tendo acesso a ela só agora, né? O que faz dela ainda mais especial, então eu preciso valorizar. Eu sinto que eu tô com uma pérola em mãos. O que justifica também a repercussão que as obras do autor tiveram, então, nessa época. Porque aqui na década de 60, o autor era super novinho, ele tinha cerca de 20 e poucos anos, sabe? E aí, quando ele chegou, assim, todo mundo ficou chocado com a presença dele, com o que ele apresentou, então, para o mercado de ficção científica. E aí ele saiu até, inclusive, ganhando prêmios, né? E, assim, no geral, esse livro aqui, ele oferece um conjunto que ele é muito interessante, porque a escrita, ela é diferenciada, como eu falei pra vocês. Ela é até um tantinho poética, às vezes, né? É diferente. A jornada é super épica, você se sente assistindo a história, você tá acompanhando, assim, personagens que são considerados lendas, assim, pro mundo deles. Os personagens são interessantíssimos, sabe? Eu queria muito, muito morar nesse livro, sabe? Na reta final eu fiquei realmente com pena, porque eu falei, eu não quero terminar esse livro porque ele é tão curto, eu quero mais. Porque eu me apeguei muito a esses personagens. Eu acho muito interessante como a gente tem personagens assim, tem um de cada canto do mundo. Aliás, as pessoas são assim, né? As pessoas, elas fazem trabalhos, depois elas se mudam, elas estão em constante mudança. É a era do transporte. E como a gente passou por cada lugarzinho aqui, nem se fosse de forma breve, eu achei incrível que mesmo as pessoas tendo esse desapego, quando elas chegavam na casinha delas, sabe, no mundo delas, assim, tinha aquela questão do reconhecimento, do pertencimento, tinha até, assim, uma emoção, sabe? Tipo, meu Deus, estou de volta em casa. Tem alguns personagens que demonstram mais isso do que outros, mas todos, de alguma forma, demonstram isso. E às vezes não exatamente com algum lugar, mas uma pessoa, sabe? Que ela se identifica, que tem os mesmos costumes, os mesmos tipos de pensamento. Então eu achei isso muito, muito legal. Tem um personagem que já passou por tudo quanto é canto e agora ele só quer voltar pra casa dele de novo. E eu só pensava, eu queria muito que vocês continuassem juntos. E eu queria muito que essa história tivesse uma continuação. E eu me peguei muito eles. Gostaria muito que essa jornada fosse um pouquinho longa. Nem que se fosse só pra acompanhar a rotina deles mesmo, que já era muito interessante. A troca, a interação entre eles.
eu ia amar. E geralmente, né, quando a gente lê um livro, principalmente clássicos, né, de ficção científica, alguns pontos se destacam, né, então é uma escrita muito forte, são personagens muito marcantes, a jornada. Aqui, é muito difícil falar o que se destaca aqui, porque é um conjunto muito forte, é um conjunto muito bom, sabe? Então eu fiquei um pouco chocada, mas faz sentido. Como eu falei pra vocês lá no primeiro take, quando eu recebi esse livro, eu tava preocupada com as expectativas, porque eu realmente escutei muito falar sobre os livros do autor, sobre esse livro aqui. Durante a leitura, eu não precisei me preocupar com a expectativa, porque a história ela foi suficiente, eu nem lembrava de expectativa, mas agora tudo faz sentido, sabe? Porque a história, o livro que eu tenho em mãos, então faz jus a toda a sua popularidade e a tudo que falam, então, sobre ele. Agora é o momento onde eu faço um apelo para a editora Aleph trazer os demais livros do autor. Por favor, façam isso. Eu já tenho o papel 17 e eu vou ler muito em breve porque eu fiquei empolgada de verdade com esse livro aqui. Antes de finalizar, eu só vou falar então um quote muito interessante que o Katyn diz e que tá aqui inclusive atrás e eu olhei e eu lembrei, foi uma coisa que mexeu comigo e é bem rapidinho. O passado é o que faz o agora, como o agora faz o amanhã. E eu acho que não existe uma frase que define mais a ficção científica, porque a ficção científica, além de especular, é também refletir sobre o passado, sobre o agora e sobre o amanhã. E é isso. Bom, gente, esse é um livro muito poderoso. Eu fiquei muito feliz de ler ele e com certeza virou um dos meus favoritos da vida. Agora eu vou entrar na órbita, inclusive, para consumir todos os conteúdos que tem lá, vou procurar outras coisas sobre. Adoro ler resenha, essas coisas, depois que eu termino um livro e eu tô muito empolgada. E eu espero que vocês tenham gostado, então, de participar dessa jornada junto comigo. Eu estava com saudade de fazer vlog. Me contem aqui se vocês também estavam com saudade de me ver por aqui assim, dessa forma. E me contem se vocês estão de olho, então, nesse lançamento, se vocês ficaram com vontade de ler. Eu espero que sim, porque, sério, eu tô muito, muito empolgada. Quero ver todo mundo lendo. E aqui na descrição, então, tem o link da Amazon. Se você tiver interesse, vai lá dar uma olhadinha, coloca no seu carrinho e quando puder, então, compra para aproveitar essa leitura. E que leitura! Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!